Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, aos presentes aqui no Manaim de Domingo Martins, como aos que estão nos Manaíns interligados nesse seminário, como também a todos os irmãos em todas as igrejas. Nós saudamos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando prosseguimento nesta manhã ao culto, à escola dominical, trazendo o assunto que é a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Já foi passado para os irmãos a doutrina no Velho Testamento. Já foi passado também a doutrina no Novo Testamento. E agora nós vamos ver a prática com aquilo que o Senhor registrou no Velho Testamento, que era profético, porque falava do Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor registrou no Novo Testamento, que foi revelado, porque Jesus veio, Ele se revelou e revelou todo esse mistério para nós. Agora nós podemos pegar essas duas partes e, com a direção do Espírito, podemos ver aquilo que o Senhor preparou para nós, a importância desta doutrina, e que nada se faz na obra do Senhor sem estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Não é uma simples frase, não é um susto que a gente leva e grita alguma coisa, mas é vida, e vida em abundância, que o Senhor colocou assim à nossa disposição. Então nós vamos ver o que agora? Nós vamos ver a prática. Nesses poucos minutos nós vamos dar aos irmãos as bases necessárias para que a prática os irmãos coloquem dia a dia na vida dos irmãos. Nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. Hebreus 12, 24. Que diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, a qual fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, quando nós pegamos no Velho Testamento e vemos quando o Senhor revelou a doutrina do sangue, da aspersão do sangue, foi quando o Senhor tirou Israel do Egito, e ali no deserto, a Moisés, no monte, o Senhor revelou a construção do tabernáculo. Agora, o tabernáculo significava um local em que Deus estava se comprometendo com o homem, dizendo: se me buscares nesse local, que foi construído conforme a minha revelação, e se fizeres conforme eu estou revelando, eu vou me fazer presente. Pela primeira vez, o Senhor estava se comprometendo com o homem, de um local onde o homem pudesse encontrar a resposta, o abrigo, a direção, todas as coisas necessárias. E, quando nós olhamos, nós observamos que todo aquele material, tudo no tabernáculo foi consagrado com o sangue. Nós vamos falar apenas das partes mais importantes, mas quero deixar claro para os irmãos que todo o tabernáculo, todos os utensílios, por menor que fosse, tudo aquilo que iria para dentro do tabernáculo, para dentro do templo, aquilo tinha de ser consagrado, e era através do sangue. O sangue era aspergido sobre todo aquele material ali, para que o Senhor pudesse aceitar assim na sua presença, não só os objetos, mas os homens, os sacerdotes que ali entravam para ministrar diante do Senhor, suas roupas também, tudo tinha de ser ali aspergido o sangue do Cordeiro, para que eles pudessem estar trabalhando assim na presença do Senhor. Não dá tempo de vermos tudo, não dá tempo de mostrarmos os detalhes, mas nós vamos apenas pegar alguns pontos, alguns textos que o Senhor mostrou ali, revelando a Moisés como fizesse, de algumas coisas específicas, e vamos ligar estes textos e a esta ordenação do Senhor lá no Velho Testamento, nós vamos ligar no Novo Testamento, mostrando que aquilo que o Senhor mostrou, que era profético, e Paulo diz, era em figura. Por quê? Porque quando Jesus veio, o Senhor Jesus revelou.
Mas nós podemos pegar o que o Senhor revelou e entender, com a ação da palavra no Velho Testamento, entender a profundidade e a importância do clamor pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, naquilo que nós estamos hoje fazendo para servir ao Senhor, para glorificar o seu nome. A primeira coisa aqui que mostraremos, passa ao próximo, nós falaremos sobre esses 4 aspectos aqui: a aspersão do sangue, a santificação das vestes, depois a purificação do altar, a aspersão 7 vezes. O que significa? Por que não uma, Senhor? Não é suficiente? Será que o sangue não tem tanta validade? Precisa 1, 2, 3, 4. Nós vamos ver que o Senhor revelou isso 7 vezes. Não foi por causa da ineficiência do sangue, mas é pelas nossas falhas. Porque nós precisamos, de estar perfeitamente diante do Senhor e não ter falha nenhuma, e só debaixo da cobertura do sangue de Jesus que nós não temos falha diante de Deus. Porque quando estamos desta forma, não somos nós, mas é o próprio Senhor ali que nos representa. O Senhor está nos vendo através do Senhor Jesus em nossas vidas. E também, porque é o local que o Senhor deu acesso para que pudéssemos entrar, quando o véu no templo foi rasgado, e o Senhor assim nos dá condição de entrar assim na sua presença. Nós vamos ver isso aqui e terminaremos com também a aspersão do sangue sobre a vida do sacerdote. O Senhor nos fez reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote. E para exercer esse sacerdócio, o que nós precisamos, nós vamos encontrar só no sangue de Jesus, para que possamos ter assim acesso direto à presença de Deus e estar fazendo a sua obra, que é maravilhosa. Próximo texto, nós vamos falar sobre a santificação nas vestes sacerdotais. O texto, Êxodo, capítulo 29, versículo 21, diz assim: então tomarás do sangue, estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. O texto que nós relacionaremos no Novo Testamento é 2 Coríntios 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vestes espirituais lavadas significa vida transformada. Ninguém tem transformação de vida se não tiver na ação do sangue do Senhor Jesus. É Ele que nos liberta. Nós não vamos nos apresentar diante do Senhor com as imundícies do velho homem, mas com a transformação do poder de Deus em nossas vidas. Não há salvação sem transformação. E não somos nós que agora eu resolvi fazer uma dieta, eu vou emagrecer, ou resolvi deixar alguma coisa que eu não gosto. Não é isso. Não é uma ação do homem, é uma ação do Senhor. É lógico que tem de ter uma contrapartida nossa, um desejo nosso de entregar-nos ao Senhor e dizer: Senhor, me lava, Senhor, me liberta. Tem de ter o desejo de chegar para o Senhor e ser sincero: Senhor, esse meu erro, essa minha falha, eu preciso ser, meu Deus, um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu preciso que o Senhor me liberte de pensamentos, da internet, de tantas coisas. Nós precisamos do poder do sangue de Jesus. Lavados, vestes de salvação, vestes transformadas através da operação do sangue de Jesus. É a ação do sangue nos trazendo a vitória. E quando nós falamos ação do sangue, os irmãos aqui já sabem, é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Purifique da vida aquilo que o Senhor derramou ali na cruz, para que nós alcancemos essa grande vitória. A segunda coisa que nós vamos falar é a purificação do altar.
O texto do Velho Testamento é Levíticos 1:5, que diz assim: depois regulará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda e sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Esse altar é o altar de holocausto e ficava fora da tenda da congregação, dentro do tabernáculo ali. Então esse altar é que deveria ser consagrado ali, o sangue é espargido sobre esse altar. O texto em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo. Continuando em Hebreus 9, agora no versículo 22, que diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, nós estamos vendo uma coisa: o altar. O altar era uma das peças principais ali. O sacerdote não podia ir adiante se não passasse ali pelo altar. O altar ali onde os cordeiros, os animais eram sacrificados, estava diante da porta da tenda da congregação. A tenda da congregação era onde o sacerdote, o sumo sacerdote entraria, depois de passar pelo altar, aonde ali ele ministraria diante do Senhor, e lá no Santo dos Santos, aonde o Senhor falava com Moisés face a face. Esse altar fala do teu coração, do meu coração. É o centro da nossa vida. É tudo entregue ao Senhor. Não é pedaço da nossa vida. Quando nós fazemos isso, a expressão do texto em Levítico diz: o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor nos posiciona diante da porta para entrarmos. Quando nós deixamos o Senhor derramar deste sangue sobre todo o nosso ser. Não é agora sobre só a parte que eu acho que está ruim, ou sobre a parte que eu acho que eu estou precisando de uma melhorinha. Senhor, eu preciso melhorar um pouco, tu sabe? Não é isso. Nós vimos na aula passada, é o Espírito Santo que nos dirige. Agora é todo o nosso ser diante do Senhor. Quando você se coloca diante de Deus, clamando pelo sangue de Jesus, colocando todo o teu ser, toda a tua vida, numa entrega completa de submissão ao Senhor, para que Ele opere toda a sua vontade, você se coloca diante da porta para entrar no Santo dos Santos, para entrar no lugar santo, para que o Senhor possa ouvir melhor as suas orações, para que o Senhor possa te responder, para que o Senhor possa te dar experiências maravilhosas na sua presença. O altar fala disso. E se não fizer, o centro da nossa existência, se não fizer isso, você não se coloca na posição de entrar numa intimidade maior com o Senhor. Intimidade essa que o Senhor Jesus alcançou na cruz para a sua vida, para a nossa vida. O outro quadro que nós vamos falar agora é a aspersão do sangue sobre as vestes. O texto, a aspersão do sangue 7 vezes. O texto é Levítico 4, versículo 6, que diz o seguinte: e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue daquele sangue, espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Números, capítulo 19, versículo 4, repete dizendo: e Eleazar, que era o sacerdote tomará o seu sangue com o dedo, e ele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Veja bem, aqui o sangue, o sacerdote molhava o dedo e espargia 7 vezes. 7 vezes, interessante. O sangue não era suficiente uma vez só não, porque 7. E vemos aqui que está a porta da tenda da congregação ali, é na entrada ali. O texto do Novo Testamento, em 1 João 1,7, e se andarmos na luz como na luz ele está,
temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, é todo o pecado. A ação ali de espargir o sangue 7 vezes, 7 fala de uma obra completa de Deus. De repente na sua vida você vai ter de clamar muito mais do que 7 vezes. Você vai lembrar dos seus pecados. É de todo pecado, é cada pecado. Não vai sobrar nenhum que você lembrar, que você não vai colocar diante do Senhor e clamar pelo sangue de Jesus. Você vai colocar tudo aquilo que você sabe que fez errado, tudo aquilo que você sabe que o Senhor não agradou, que o Senhor realmente recusou na sua vida, mas que você cometeu ali. Você vai se colocar diante do Senhor, e não é: Senhor, perdoe a multidão do meu pecado. Não, não é assim. O servo do Senhor nessa fase não tem mais multidão do pecado. Ele é sensível porque o Espírito Santo nos dá essa sensibilidade. Senhor, eu pequei contra o meu filho, eu fui violento com ele ali, eu fui áspero, Senhor, não dei um bom testemunho como servo seu. Senhor, eu pequei, Senhor, ali no trabalho. Senhor, eu deixei de fazer isso. Você vai lembrando diante do Senhor e colocando aspersão 7 vezes ali. Você vai colocando a sua dificuldade. Esqueceu de alguma? Pede ao Senhor. Nunca teve essa experiência? Senhor, falta alguma, Senhor? Há ainda alguma coisa que falte eu colocar diante de Ti, Senhor? E o Senhor vai te responder. Uma vez um servo me disse que ele fez isso e usou a palavra, a consulta: Senhor, falta alguma coisa? E o Senhor, ele colocava ali: Senhor, tem mais alguma? Tem. E por último, o Senhor falou: agora está completo. E o Senhor ali visitou o seu coração. Não estamos brincando de sermos servos, e o Senhor não está brincando conosco de fazer a sua obra. A obra de Deus é a coisa mais séria que nós temos. O Senhor, Ele não nos deu um pedacinho do céu, Ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a sua vida. A palavra diz que sangue é vida. Ele nos deu toda a sua vida. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa que o Senhor tem. Pela sua palavra todas as coisas foram criadas e são sustentadas. E o nome, como se chama lá na eternidade, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. O Senhor nos mandou a sua palavra, o poder da sua palavra, e nos entregou toda ela através do sangue de Jesus ali. O recado que Ele nos coloca: não há nada que o Senhor não possa tirar das nossas vidas, se formos sinceros e colocarmos diante dEle. Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor. Opera esta bênção: 7 vezes espargerás o sangue, quantas vezes for necessária, até que esse número se complete. Quando a obra do Senhor se completar perfeita, 7 vezes o Senhor espargiu o sangue sobre a sua vida e sobre a sua necessidade, para que você possa estar assim, entrando na tenda da congregação, exercendo o sacerdócio que o Senhor tem preparado para nós. Acabou? Não acabou não. Próximo texto. A aspersão do sangue continua. Sangue sobre o propiciatório no lugar santíssimo. E nós vamos ver que isso aí é uma continuação daquilo que nós estávamos falando. O texto Levítico 16:14 diz assim: e tomará o sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Irmãos, o propiciatório já estava no local santíssimo. Era a arca da aliança, que fala do Pai. O propiciatório em cima da arca, que fala do Filho, porque Jesus nos é propício. É através dele que nós temos acesso ao Pai. E os 2 querubins sobre o propiciatório, falando da ação do Espírito Santo. Então nós vemos que é um culto além do véu. Aquilo que nós cantamos: além do véu eu quero estar. Além do véu nós entramos pelo poder do sangue de Jesus. Agora acabou o clamor? Não acabou. A ação do sangue de Jesus continua.
nós vemos aqui que espargirás 7 vezes com o seu dedo sobre o propiciatório. O texto em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Também em Hebreus 10, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora, diante de Deus, o clamor continua, a ação do sangue. Agora você vai clamar porque você clamou pelo pecado, o Senhor te libertou, você confessou toda a sua necessidade, mas acabou. Nós somos um poço sem fundo de necessidade. Senhor, dá-me a vitória, Senhor, que eu preciso. Eu preciso melhorar como servo. Senhor, eu preciso de uma bênção no meu lar. Senhor, eu preciso, Senhor, de uma vitória. Eu vou fazer parte de um grupo que vai visitar. Eu preciso da tua palavra. Senhor, qual é a tua direção? Senhor, o culto hoje à noite. Senhor, e nós vamos ver, Senhor, o irmão que está enfermo, cura, Senhor. Então, espargir 7 vezes sobre o propiciatório o sangue do Cordeiro. Fala da súplica, do clamor que continua, não cessa. É o bater do coração da igreja. Senhor, opera a tua vitória. Opera, Senhor, dá teu livramento. Senhor, eu preciso mais de ti. Senhor, eu preciso entender esse texto. Tem uma revelação aqui desse texto, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Fala comigo. Senhor, dá dons para o culto à noite, dons para a visita, Senhor, a vigília, a reunião de servas, Senhor. E assim nós vamos clamar mais ao Senhor por comunhão, por libertação, por vitória, por resposta, por tudo aquilo que precisamos diante de Deus. Nós vamos continuar a clamar. Agora o sangue sobre o propiciatório, porque o Senhor, já no Santo dos Santos, porque o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor vai nos mostrar os seus segredos, o Senhor vai nos mostrar a sua intimidade, coisa que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, mas agora o Senhor quer nos mostrar. E esta obra é este segredo, que o Senhor revela aos nossos corações. Aí a palavra revela, não é eu entendi, eu achei, eu compreendi, não. O Senhor me revelou, o Senhor me mostrou, porque eu estou debaixo do sangue de Jesus, porque eu estou debaixo do clamor do sangue de Jesus. Irmãos, isso aqui não é conversa inventada, isso está em toda a Bíblia. E se alguém tem dúvida, coloque em prática, porque não há coisa melhor para nos explicar a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus do que a prática. Porque quando você vê a libertação do Senhor e a vitória do Senhor, você vai começar a entender a bênção que o Senhor tem reservado para nós através dessa doutrina maravilhosa do sangue de Jesus. Acabou? Acabou não. Tem um capítulo especial, específico para ti e para mim, para exercermos o sacerdote. O Senhor, Ele espargia ali, orientava, espargir o sangue sobre todos os utensílios, mas também sobre os sacerdotes. E sobre os sacerdotes, o Senhor fazia um tratamento especial, porque o Senhor nos ama e tem um tratamento especial com as nossas vidas. O texto, nós vamos falar aqui da aspersão do sangue, mas para chegar aqui, nós vamos falar sobre a lavagem com a água, a unção com azeite e a aspersão do sangue. E depois nós entraremos nos detalhes aqui, quando fala da aspersão do sangue, na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e o polegar da mão direita, o polegar aqui do pé direito. Isso aqui está errado, meu amigo, você colocou mão 2 vezes aqui, né? Grande, é polegar da mão direita e aqui embaixo ele vai corrigir o polegar do pé direito. Mas antes nós vamos falar da água da purificação, né? Essa primeira parte aqui. E o texto é Levítico 8, versículos de 6 a 7. O texto não coloca, não está todo aqui, eu vou abrir e vou ler aqui para os irmãos. E nos fala
sobre a lavagem, a purificação, a regeneração com a água. Diz assim: e Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Ele vestiu túnica e cingiu-os com o cinto, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre ele o éfode, cingiu-os com o cinto lavrado de éfode, e apertou com ele. E aqui continua a relatar a respeito das vestes sacerdotais que foram colocadas sobre Arão e seus filhos, mas não antes deles serem lavados com água. Vestes de salvação, águas de purificação, que purifica, que liberta, que nos dá a presença do Senhor. Queremos ler também Apocalipse capítulo 7. Há um texto interessantíssimo que nós queremos colocar para os irmãos, que está em Apocalipse capítulo 7, versículos, aqui versículo 14. Versículo 13 diz assim: e um dos anciões me falou dizendo, versículo 12, perdão, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus. E um dos anciões me falou dizendo: estes estão vestidos de vestiduras brancas. Quem são? Da onde vieram? O ancião perguntou para João, lá em Apocalipse, lá na eternidade. E João disse, eu disse: Senhor, tu sabes. E ele então, o ancião disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, vai ser o que nos identificará na eternidade: vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O ancião ali perguntou a João para saber se João sabia, porque o ancião sabia, mas ele só questionou ali a João para ver se ele sabia. João fala da igreja, nós temos de saber disso. Nós só venceremos as lutas, são os que vieram da grande tribulação, venceram a grande tribulação. Você está em luta, está rompendo um momento difícil? Pois então lave as suas vestes, clama pelo sangue de Jesus, santifica a tua vida, peça ao Senhor cada dia mais esta bênção, confessa os seus pecados. Lavar as vestes fala de confessar os pecados. Nós não queremos pecar, mas se pecarmos, temos o sangue de Jesus que nos purifica e nos livra de toda dificuldade. Uma pequena mancha, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Oh, atingiu aqui, o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos vencer as lutas na cobertura do sangue de Jesus e com as vestes limpas, alvas como a deve. E outra coisa, e é isso que nos identificará. Quem são esses? Ah, é o João, é o Antônio, é o Pedro, é o Alberto, né? Não, são os que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Irmãos, é isso que nos identifica na eternidade, como igreja que chegará vencedora, porque o sangue de Jesus nos purificou, e nós lavamos as nossas vestes, e estamos assim aptos para sermos reconhecidos pelo Senhor. Quem são esses? São os que venceram as lutas, lavadas suas vestes do sangue do Cordeiro. Para exercer o sacerdócio, você tem de fazer isso, nós temos de fazer isso. Não é chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Senhor, só, tu sabe, né, Senhor, a minha luta, mas dá uma benção aí, vê se tem alguma coisa. Não é assim não, irmãos. É com seriedade e entrega total. E é dessa maneira que o Senhor vai nos olhar e vai dizer: esse é meu servo, porque eu tenho visto e o reconheço, porque ele está lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o sangue aqui como água para lavar, para limpar e tirar toda a dificuldade. Depois fala do azeite, falamos da água, agora do azeite da unção sobre o sacerdote. O texto também em Levítico capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Irmãos, nós sabemos que o azeite nos fala do Espírito Santo, é uma das figuras do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, para nós, o texto,
que nos fala disso, está muito claro o derramar do Espírito Santo no Pentecoste ali, quando o Senhor derramou sobre nós dessa bênção, nos enchendo, no caso enchendo a igreja, batizando com o Espírito Santo, e o Senhor vem fazendo isso através dos anos, chegando aos nossos dias. E um detalhe que a igreja, ela foi cheia do Espírito Santo no início para sair para uma evangelização, anunciar ao mundo a respeito da salvação em Cristo Jesus. Hoje, embora tendo o compromisso de continuar, de pregar o Evangelho a toda criatura, mas o Senhor tem derramado o seu Espírito Santo sobre nós, como um preparo para esse momento profético que estamos vivendo, que é um momento que antecede ao arrebatamento. Mas para exercer o sacerdócio, eu tenho de ser cheio do Espírito Santo. Não é uma escolha opcional, não, como o pastor estava falando aqui da ação do Espírito. Não, começar a ter visões, ter sonhos, e daqui a pouco eu estou fazendo alguma coisa. Irmãos, não é uma escolha. Escolha nós fizemos como aceitamos Jesus. Agora a entrega é total. Agora não somos nós que dirigimos, é o Senhor que dirige as nossas vidas. E nós precisamos da ação, de estar cheio do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. E são os dons espirituais. Nós precisamos disso para exercer esse sacerdócio, para entender o que o Senhor vai falar conosco. Porque Paulo escreve que o Senhor nos dá a mente de Cristo. Como nos dá? Quando a nossa mente está lavada, remida no sangue do Cordeiro, e eu estou cheio do Espírito Santo, que deixei o Senhor derramar dessa bênção sobre mim. Os sacerdotes, eles eram ungidos, e nós temos desta bênção, temos de deixar o Senhor derramar desta bênção, e deixar o Senhor dirigir as nossas vidas. Primeiro, lavar com água as vestes santificadas. Depois, ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, nós passamos aqui para essa última parte. Levítico também capítulo 8, versículo 22, que nos fala do sangue que foi passado sobre a orelha, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Por quê? Por que não passou logo sobre todo o corpo, né? Porque sobre os detalhes, porque sobre esses pontos, né? O texto diz assim: depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Detalhe, aqui não é mais cordeiro, é carneiro. Os irmãos sabem qual é a diferença? O cordeiro é aquele de 1 ano, aquele ingênuo, sem mancha, direitinho, bonitinho ali, falando de quê? Da humildade e de uma entrega total e completa diante do Senhor. Agora aqui, para exercer o sacerdócio, é o carneiro. O carneiro era o reprodutor. O carneiro, ele tinha os chifres fala de poder. O carneiro fala agora de uma consciência do poder do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Agora não é mais aquela entrega inicial quando aceitamos Jesus e o sangue do Cordeiro. Agora uma entrega consciente de que o poder de Deus sobre a minha vida, para que eu possa fazer a sua obra. Agora, para exercer o sacerdócio, o Senhor já tem nos dado um pequeno entendimento da responsabilidade que é se achegar a Deus, para não ser fulminado, porque aquele que se achegasse ao Senhor sem todo esse critério de santificação e tratasse a coisa do Senhor levianamente, ele era fulminado e não resistia na presença do Senhor. Agora uma responsabilidade que o Senhor tem nos passado, mas uma santa responsabilidade, porque todo o peso ainda está sobre o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz e é Ele que nos dá a vitória. Agora com a mente lavada, entendendo um pouco da obra, porque nós não temos capacidade de entender tudo, e o Senhor vai nos dando essa condição à medida que caminhamos, como uma luz que vai brilhando a cada dia quando o sol nasce. Porque se o Senhor brilhasse de uma vez, o sol nos cegaria. Nós não temos condições, e o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, e o Senhor vai nos dando mais do teu Santo Espírito, mais da sua graça, mais do seu poder.
não há limite para o derramar do poder de Deus, porque não é o nosso poder, mas o Senhor, e não há limite para aquilo que Deus pode fazer. Irmãos, agora o sangue do carneiro da consagração, e Arão, seus filhos, puseram as mãos sobre a cabeça daquele carneiro e degolou. E Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Detalhe, não sobra nada. Nada é desperdiçado do sangue do Senhor Jesus, do poder de Deus, da vida. Nós estamos falando de vida e vida eterna. Nada sobra. O que sobrar será derramado em volta do altar. O que sobrar, o Senhor vai operar mais na nossa vida. Nenhuma gota se perde. Agora, por que o sangue sobre a orelha? A orelha fala do ouvir, do governo. Como é que eu vou ser governado pelo Senhor se eu não ouço a sua voz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu preciso ouvir a voz do Senhor para que Ele governe sobre mim. Porque o sangue no polegar da mão direita fala do serviço, mas fala da doutrina. Como é que eu posso exercer o meu serviço diante do Senhor se eu não estiver marcado com o sangue de Jesus? O Senhor não vai aceitar o meu serviço. O Senhor não vai aceitar aquilo que eu fizer. Fala da firmeza que não é mais minha, mas do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. E por quê? Do polegar do pé direito. O polegar é que dá a impulsão e o equilíbrio. Quando nós andamos, o último esforço quem faz é o polegar ali, para que eu avance na obra do Senhor, no caminho. Caminho é para andar, não é para ficar parado. E se eu tiver a cobertura do sangue de Jesus, eu vou andar muito mais rápido. E também para equilibrar, porque eu não estou mais cocheando, porque o Senhor é agora em que cuida de mim e me coloca a sua bênção sobre a minha vida. E eu agora posso andar reto, porque eu tenho a ação do sangue do Cordeiro. Não me deixa desviar nem para um lado nem para o outro, mas estou firmado no Senhor nesta caminhada. É desta maneira que nós fazemos a obra do Senhor, e é marcados com o sangue do Cordeiro. Se não for assim, não faz. Porque não fomos nós que determinamos isso, mas o Senhor que tem determinado isso. Nós queremos terminar aqui com o texto de 1 Pedro, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Irmãos, a eleição da salvação não foi nossa, foi o Senhor que nos elegeu. Elegeu para sermos salvos. Aleluia, glória a Jesus. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Mas nos elegeu para muito mais. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Só debaixo da santificação, do clamor pelo sangue de Jesus, eu posso obedecer ao Senhor. E a aspersão do sangue, veja, irmãos, que é uma continuidade. Eu estou em santificação para obedecer, e a aspersão do sangue de Jesus continua. Aí sim, a graça e a paz nos serão multiplicadas quando nós estivermos vivendo isso. Nós somos eleitos para sermos salvos, mas para viver desta forma. E em 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, então eu já estou na comunhão, já estou na luz. Como o Senhor está na luz, já tenho salvação, nós já temos salvação. Se fizermos isso e andarmos nessa luz, temos comunhão um com o outro. O que nós temos em comum? É esse prédio? É essa propriedade? Não. É a doutrina, é a obra, é a revelação do Senhor. É isso que nós temos em comum quando andamos na luz. Essa é a grande bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no final, interessante, mas no final continua. Começou na luz e só terminará na luz se a ação do sangue continuar sobre nós. Temos em comum esta obra, vamos continuar a clamar. Vamos continuar a colocar em prática essa doutrina.
porque coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para nós, para a sua igreja, para os seus servos. Nós não temos ideia ainda, irmãos, mas os sinais que caem sobre o mundo, que fala sobre a volta de Jesus, sinais de dificuldade. O sinal sobre a igreja da volta de Jesus é o derramamento do Espírito Santo, é o clamor pelo sangue de Jesus que nos dá essa condição, para que os segredos maravilhosos do Senhor nos sejam desvendados, para que a sua obra seja feita. Nós encerramos aqui essa palavra, nos despedimos da igreja e das igrejas, pedimos aos pastores que continuem o culto, lógico, até as 9 ali, e aproveite esse espaço para contar um testemunho que você, companheiro, um pastor ou um diácono, um servo, uma serva da igreja, tenha vivido com a experiência do sangue de Jesus. Passe esse momento fazendo isso, para que o Senhor possa estar enriquecendo mais ainda esse ensino maravilhoso aí para a sua igreja. E a todos os irmãos, nós nos despedimos assim com a paz do Senhor Jesus.